A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé. Hoje, domingo, 17 de maio de 2026, mais um programa na imersão da Carta aos Filipenses. Continuaremos imerso nas cartas paulinas. Que Deus continue abençoando, derramando graça e conhecimento a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã, pela graça e misericórdia do Pai. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Continuaremos no capítulo 1 e hoje nos versos de 27 a 30, os últimos versículos do capítulo 1 da carta aos Filipenses, que diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês é dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, para que possamos cada vez mais, ó Pai, crescer no conhecimento e prosseguir em conhecê-lo, e o nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado e engrandecido na terra por Tua palavra, porque precisamos viver, Senhor, de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, a saber, o Teu único Filho, ao qual nós somos imitadores do nosso irmão mais velho, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, depois de falarmos sobre a identidade terrena e identidade celestial, nos versículos de 1 a 11 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, o propósito em meio às circunstâncias foi o nosso segundo momento da carta também aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 a 26. O apóstolo Paulo agora chega a um ponto decisivo. Como deve viver alguém que foi alcançado pelo Evangelho da Graça? Subalterno ao tema Vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus. Como deve viver eu e você, ouvintes da Jequié-FM, que foi alcançado pela graça através de Jesus, através da sua palavra? A resposta é simples e clara: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O versículo 27
que é colocado pelo apóstolo Paulo no capítulo 1 aos Filipenses. É uma espiritualidade de Cristo Jesus. Não basta crermos corretamente, é necessário vivermos de forma coerente com aquilo que Cristo já realizou em nós e quer realizar através de nós. A parte A do versículo 27 do capítulo 1 da carta aos Filipenses: vivei acima de tudo. A palavra digno aqui traz a ideia de correspondência, de coerência e alinhamento com a palavra de Deus. Não é viver para merecer o evangelho, porque não há merecimento. Nós vivemos pela graça, e graça é um favor imerecido. É viver porque o evangelho já nos alcançou. Nós já fomos alcançados por ele. Então é viver de modo digno ao evangelho, de modo digno à pessoa bendita de Cristo, porque ele nos achou, porque ele nos procurou. Nós éramos ovelhas perdidas e ele foi até a nós buscar, colocar nos ombros e trazer de volta ao aprisco. E por isso ele se alegra, e por isso a festa no céu. E precisamos entender, precisamos compreender que a espiritualidade genuína é a prática cristã frutificando da graça de Jesus. Não há condição para ela. O evangelho não é apenas mensagem que pregamos, mas vida que encarnamos. Nós precisamos dessa praticidade. Nós precisamos ler, conhecer, viver, encarnar a palavra de Deus em nós, para que possamos viver de modo digno, para que todos percebam o teu comportamento, o teu falar, o teu agir para com todos os semelhantes. Sua vida confirma ou contradiz o evangelho que você professa? Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM? Ela tem uma confirmação na sua praticidade, no seu comportamento, ou é contraditório ao que você professa em nome do Evangelho de Cristo? E o que a parte B do versículo 27 nos diz, pastor? Firmeza e unidade no Espírito, firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos. Paulo destaca 3 elementos na parte B do versículo 27. Firmeza, constância espiritual, perseverança no Espírito. Unidade, um só Espírito, uma só alma, um só Deus, um só batismo, uma só igreja, porque Cristo é a cabeça. Cooperação, lutando juntos pela fé. É pela fé que somos unidos e reunidos para tornarmos o corpo vivo de Cristo na terra através da sua igreja. E o que é espiritualidade verdadeira, pastor? O que é uma espiritualidade verdadeira? A fé cristã não é individualista, ela é vivida em comunhão e unidade. Qual a ênfase pastoral de Paulo aqui nesse texto? Uma igreja saudável não é a que não tem conflitos, mas a que vive reconciliada em Cristo Jesus. Eu vou repetir, uma igreja saudável não é aquela que não tem problemas, não é aquela que não tenha conflitos, que não tenha adversidades, lutas e tempestades, mas sim uma igreja redimida, reconciliada com a pessoa bendita de Jesus. Você fortalece a unidade na igreja ou alimenta divisões? Qual o seu comportamento? Como você se encontra hoje no ambiente litúrgico,
no ambiente religioso, fortalecendo a unidade em Cristo Jesus ou alimentando divisões, dissensões e contendas? E o que o versículo 28 nos diz, pastor, capítulo 1 da carta aos Filipenses: coragem diante da oposição. Nós sempre teremos oposições, sempre teremos pessoas que se levantarão contra aqueles que querem fazer a vontade do Pai, que querem obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo, sem de forma alguma vos intimidardes pelos adversários. Paulo aponta uma realidade inevitável: oposição. É inevitável que não tenhamos opositores, mas a resposta do cristão não é medo, é firmeza confiante, é constância, é dizer que nem Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu não tenho tempo nem para explicar aqueles que me pedem explicações. Por quê? Porque você tem um foco, você tem um direcionamento, você tem um propósito a cumprir e você não pode parar para se justificar. Você tem que continuar a caminhada numa disciplina espiritual para que o nome do Senhor, nosso Deus e Pai, seja glorificado, exaltado e engrandecido na terra através das nossas vidas. A oposição não é sinal de derrota, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQF. A oposição é quase que uma confirmação de quê, pastor? De que nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos na obediência à sua palavra. Porque a palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. É a evidência, que evidência? Que pertencemos a Deus. As pessoas que se opõem a nós, fica caracterizado, evidenciado que pertencemos ao nosso Pai Celestial. Espiritualidade do Salvador Jesus nos diz: quem foi redimido não vive dominado pelo medo, mas sustentado pela verdade e aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus para a boa obra. A segurança do cristão não está na ausência de conflitos, mas na presença de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que quem faz a diferença é quem está na presença de Deus. O que tem intimidado você? Circunstâncias ou a pressão das pessoas? O que tem gerado medo são as adversidades, as circunstâncias adversas ou pessoas te pressionando? E o que o versículo 29 do capítulo 1 da carta aos Filipenses tem a nos contar? O sofrimento como parte da graça de Deus. Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Nós criamos uma ideia, principalmente da teologia da prosperidade, de que nós não vamos padecer nada. Nós somos súperes espirituais e não padeceremos. Isso é um engano. Isso é ler a Bíblia equivocadamente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus foi açoitado, perseguido e crucificado. Apóstolo Paulo foi preso, perseguido e açoitado. Vários discípulos foram martirizados. Quem nos garante? Quem nos colocou em nossa cabeça que não padeceremos pelo Evangelho de Cristo, que não sofreremos perseguições? Nos foi concedida a graça de padecer por Cristo.
Esse é um dos pontos mais profundos do texto. Crer em Cristo é graça. Sofrer por Cristo também é graça. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos fortalece. É a graça de Jesus que nos robustece na sua presença. Para quê? Para suportarmos o dia a dia. Para suportarmos as lutas, para padecermos por Ele, porque é um privilégio para nós padecer em prol do Evangelho. O apóstolo Paulo vai afirmar em uma de suas epístolas que eu me gastei e me gastarei em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Isso quebra a lógica comum, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM. Por que, pastor, quebra a lógica? Porque o sofrimento não é ausência de Deus. Pode ser participação na obra de Cristo. Então entendamos e fiquemos apercebidos que o sofrimento, ora temporário, não é a ausência do Pai Celestial. Muito pelo contrário, e deixou isso bem claro através do apóstolo Paulo. Nós padeceremos por Ele. Assim como Ele padeceu, nós padeceremos também. A dor, como lidar com ela? Como lidar com o sofrimento? Graça. Aperfeiçoamento no Espírito Santo, nos fortalecendo e nos garantindo a vitória. Por quê? Porque nós estamos no eterno, estamos em Deus, na presença de Deus, e estando na presença dele, todo sofrimento, toda tribulação é temporária, é passageira, é efêmera, e o que nos espera na glória é tudo que o ouvido não viu, é tudo que o olho não viu, é tudo que o ouvido não ouviu e que nenhum projeto chegou ao coração do homem, é o que nos espera na glória. A nossa esperança é maior, a esperança da eternidade. A dor, quando vivida em Cristo Jesus, ela ganha significado redentivo, salvífico. A cruz não é apenas um evento histórico, é um caminho existencial que molda o cristão, que molda o discípulo de Jesus. Você tem fugido do sofrimento ou permitido que Deus o use para te formar? Eu vou repetir. Você tem fugido das lutas, das adversidades, ou tem permitido que o sofrimento forme o seu caráter? Porque Deus é soberano, mas também Deus tem a sua vontade permissiva. Permitamos que a dor, o sofrimento venha nos moldar, venha nos formar. Porque está lá escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que todo discípulo é provado. Para quê? Para ser aprovado. Precisamos da prova. Toda disciplina ao qual nós vamos saber se conseguimos abster o conhecimento é uma prova. Por isso que nós temos provas para forjar o meu e o teu caráter. As adversidades vai nos moldando, vai nos lapidando para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Que versículo 30, que é o último versículo do capítulo 1, tem a nos dizer, pastor? Participando da mesma luta, participando do mesmo sofrimento, tendo o mesmo combate que vistes em mim, disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Paulo conecta a igreja à sua própria experiência. A vida cristã envolve luta, mas não é uma luta solitária.
somos chamados a participar da mesma jornada de Cristo e dos apóstolos. Então, quem foi que nos deu a garantia de que passaríamos uma vida cristã totalmente sem problemas? Me perguntaram esses dias atrás: pastor, se eu me converter ao Evangelho, as coisas vão melhorar? Eu disse no início não. Talvez vá até piorar um bocadinho. Mas com a sua perseverança, com a permissão de ser moldado, lapidado por Deus, aí as coisas vão se encaixando. Vai parar a dor e o sofrimento? Não. Eles vão ser ressignificados através do Espírito Santo de Deus em nós. Eles serão ressignificados. Todos nós temos as nossas cruzes e carregaremos. Todos nós temos os nossos problemas, uns maiores, outros menores. Mas cada um de nós vai ressignificar conforme nossa lapidação, a fé que eu e você recebeu como dom da parte de Deus, para lidarmos com isso, porque isso é ínfame diante daquilo que nos espera para a glória, diante da nossa eternidade. É isso que precisamos compreender, porque a vida cristã envolve luta. A vida cristã envolve circunstâncias adversas, mas não é uma luta solitária. É uma luta que nós vamos caminhar com Cristo. Ele está conosco todos os dias até o findar dos séculos. Porque a caminhada cristã ela é marcada por perseverança e não por desistência. Porque a Bíblia diz que aquele que olhar para trás e voltar é covarde, é medroso, não perseverou até o fim. Capítulo 2, versículo 10 do livro de Apocalipse: perseverar até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então precisamos perseverar na nossa caminhada. A vida cristã, a caminhada cristã não é conforto, é lutas, é guerras espirituais diárias, guerras espirituais no meu e no teu cotidiano. E precisamos estar fortalecidos, cheios de fé, com as armaduras de Deus descritas no capítulo 6, a partir do versículo 10 da carta aos Efésios, para lutarmos, para guerrearmos, e só assim venceremos, porque também o apóstolo Paulo disse aos Romanos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está disposto a permanecer firme, mesmo em meio às lutas? Qual a sua disposição? Qual a sua disponibilidade de permanecer na rocha, de permanecer em Cristo, mesmo em meio a tudo que porventura venha sobre você, sobre mim? Filipenses capítulo 1, nos versículos 27 a 30, nos mostra que viver a espiritualidade de Cristo é viver de forma coerente com o Evangelho, viver de forma digna, correspondente ao Evangelho de Cristo Jesus. Nos mostra que viver a espiritualidade de Cristo é permanecer firme e em unidade. Não é em unicidade, é em unidade. Enfrentar a oposição com coragem, com intrepidez no Espírito Santo. Precisamos ser intrépidos no Espírito, a certeza, a convicção no meu e no teu coração que Deus está conosco, não lutaremos sozinhos. Nós temos um guerreiro do nosso lado.
a saber, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, coragem, ouvintes da GQE-FM. Precisamos estar enfrentando. Como, pastor? Brigando de joelhos, orando, suplicando, lendo a sua palavra, se fortalecendo, se robustecendo no Espírito Santo, para resistirmos, para calarmos, silenciarmos no momento exato, no momento que temos que ficar em silêncio. Quem nos justifica é o Senhor. Ele é que nos traz a justiça. Precisamos entender que o sofrimento faz parte do processo. Só vai cumprir o propósito diante de Deus quem suportar o processo. E o que mais nos mostra essa vivência na espiritualidade de Cristo, nesses 4 versículos ora lidos? Perseverar na caminhada cristã. Perseverar aqui denota-se não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para trás, seguir para o alvo. O alvo é Jesus, Ele é o nosso alvo, é Ele que temos que estar com os olhos fitos o tempo todo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesta manhã de domingo, a começar por mim, meu amado irmão e irmã, ouvintes da GQE-FM. Paulo nos ensina que a vida redimida não é apenas uma experiência interior, mas uma manifestação visível no nosso dia a dia, no meu e no teu cotidiano. Precisamos entender isso. Hoje Deus nos chama a um nível mais profundo de compromisso. Não apenas crer, mas viver o Evangelho de modo digno. Não apenas começar, mas permanecer. Ser perseverante. Não apenas receber graça, mas expressá-la com amor, porque Deus é amor. E a pergunta que não quer calar é esta: sua vida está à altura do evangelho que você recebeu? Quando entendemos o nosso Salvador e a redenção, o sacrifício de Jesus na cruz, a vida ganha coerência, a igreja ganha unidade, o sofrimento ganha sentido e Cristo é revelado em nós e através de nós. Viva de modo digno do Evangelho, permaneça firme e perseverante na fé e deixe Cristo Jesus ser visto na sua vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.